Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao curso de orquídeas para iniciante. E esse curso vai ser dividido em 4 aulas. E aqui nessa primeira aula vai ter replantes de 3 tipos de orquídeas de gêneros diferentes e também plantadas em cultivos diferentes. E aqui nessa aula você vai aprender a técnica correta do plantio. Vai ter orquídea epífita, que são as orquídeas de árvore, você vai aprender a plantar essas orquídeas e você vai aprender a plantar também orquídea terrestre, que muita gente não sabe como plantar uma orquídea de terra. Na segunda aula, nós vamos desvendar o mistério da rega. Você vai aprender a regar corretamente a sua orquídea, você vai saber quando ela precisa de rega e quando ela não precisa. E também vai aprender a colocar suas orquídeas na iluminação correta. E a terceira aula vai ser sobre a importância da adubação, por que as orquídeas precisam de adubo. Vou te ensinar na prática também como adubar as orquídeas. E na quarta aula você vai aprender a fazer mudinhas das suas orquídeas, isso mesmo, para que você possa aí aumentar a sua coleção, ou então se você quer dar de presente aí para sua amiga, você vai ter bastante mudinhas. Então deixa eu me apresentar. Caso você não me conheça ainda, o meu nome é Maria e eu já cultivo orquídeas há alguns anos. Já perdi muitas orquídeas sim no início do meu cultivo, mas eu aprendi a cultivar da forma correta e agora estou aqui para te ensinar a fazer isso, para que você tenha sucesso também no cultivo das suas orquídeas, para que elas te deem muitas flores. E se você ainda não é um dos meus seguidores, eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, onde eu produzo conteúdos sobre o mundo das orquídeas. E agora que eu já me apresentei, vamos à primeira parte dessa aula. A primeira parte da aula vai ser um replante dessa orquídea Phalaenopsis, que eu acredito que você deve conhecer, porque é uma orquídea muito comum, que é muito encontrada em supermercados, encontrada em floriculturas, que é a orquídea borboleta, a orquídea Phalaenopsis. E aí, o que você faz quando você ganha uma orquídea dessas? Essa daqui já acabou a floração, faz uns 4 meses que ela está aqui comigo, só não foi replantada ainda. E o que você faz? Se você tiver um pouquinho de experiência, for aquela pessoa assim que não molha demais suas plantas, não fica toda hora regando, e aí então você ganhou uma orquídea Phalaenopsis ou comprou, achou linda lá no mercado e comprou, trouxe para sua casa, o que você vai fazer? Se você não tem mão pesada para rega, não vai ficar molhando o tempo inteiro, deixe passar a floração. A floração vai durar em torno de uns 4 ou 5 meses daquela flor maior. Se for flor menorzinha, ela dura uns 2, 3 meses aproximadamente. E quando você compra uma orquídea que está em botões ainda, que recém está abrindo ali as flores, vai durar mais tempo ainda na sua casa. Portanto, o cuidado deve ser bem redobrado. Aí você não pode ficar regando toda hora. Vai ter aula aqui ainda sobre regas, que eu vou te explicar melhor quanto a isso, mas aqui eu já te adianto para não ficar molhando a sua orquídea, se você pretende deixar ela ali do jeito que ela tá, florida, bonita. E aí depois que passou ali 4, 5 meses, passou a floração, você vai e corta a haste floral, que aí já não tem mais flores, aí sim você faça o replante. Mas agora, se você é aquela pessoa que ama ficar jogando água nas suas plantas e molha e acha que a orquídea está amando, quando você vai ver, a orquídea está perdendo todas as folhas e começa a dar uma podridão nesse caule aqui, ó. Apodrece tudo e apodrece raiz e aí já era. Se você for essa pessoa que gosta de molhar demais, tem muito amor aí pelas plantas, que é só molhar, então eu te aconselho sim a plantar a sua orquídea florida. Eu mesma aqui já fiz vários replantes com orquídeas Phalaenopsis floridas que eu tinha ganhado, ou então estava com vontade de replantar. E eu te digo que a grande maioria delas continua com a flor. O que pode acontecer de a gente replantar uma orquídea florida é se ela tiver poucas raízes. Aí, se ela tem poucas raízes, vai acabar murchando as folhas. E aí sim você é obrigado a cortar a haste floral, porque senão a sua orquídea ela definha e vai morrendo, porque ela fica muito fraca, porque ela está demandando muita energia com aquela haste floral.
E também quando a gente replanta uma orquídea que está florida, saiba que ela vai demorar um pouco mais o seu enraizamento. E quando a gente planta uma orquídea que passou a floração, você foi lá e cortou a haste, no momento que você planta, ela logo entende que ela precisa começar a se enraizar. Então, o enraizamento de uma orquídea sem as flores é mais rápido do que uma orquídea que você plantou com as flores. Mas você pode sim plantar com as flores, desde que ela tenha bastante raízes, aí não vai murchar as folhinhas. Se murchar, você sabe que tem que cortar a haste. E também se a sua orquídea estiver florida e você percebeu que aquelas raízes estão amarelando, estão secas, murchas, aí também, se você deixar ela florida aqui, ela vai morrer. Então, também é melhor você replantar. E a orquídea Phalaenopsis é uma orquídea monopodial. O que significa monopodial? Monopodial é quando elas crescem na vertical, elas crescem para cima. Então, Phalaenopsis, orquídeas Vandas, elas têm o crescimento para cima. Dificilmente elas vão dar touceiras. Pode sim dar mudinhas, a gente também pode estimular, mas elas geralmente não se entouceram. É uma planta só por vaso. Diferentemente de orquídeas catleias, oncidiums, que dá lá as touceiras. Então, essas orquídeas são monopodiais e a orquídea Phalaenopsis é uma orquídea epífita. Mas o que é epífita? Epífitas são orquídeas que vivem em árvores. Elas se abraçam com as suas raízes nas árvores para poder sobreviver ali. Elas se agarram, ficam firmes ali e elas não são parasitas, só para que você entenda. Elas simplesmente se agarram ali para sobreviver. E para esse replante dessa orquídea Phalaenopsis, nós vamos usar o vasinho de garrafa PET, que provavelmente você tem na sua casa, não precisa gastar com o vaso. E por que eu utilizo vaso de garrafa PET? Além de reaproveitar e ajudar o meio ambiente, também é um vaso que é muito durável, dura muitos anos esse vasinho aqui, ó. E eu coloquei um ganchinho aqui também, ó, para pendurar na parede, mas daria para pendurar nesses furinhos aqui, ó, também, que eu fiz na garrafa PET. Então, vai ser essa garrafa PET aqui, essa de 3 litros, mas você pode utilizar qualquer tamanho de garrafa PET conforme o tamanho da sua orquídea. E os substratos para esse replante vai ser caquinho de tijolo, caco de telha ou caco de vaso de barro quebrado, tanto faz. E o isopor, que é bem levinho e vai ajudar a não deixar esse vaso aqui tão pesado, porque eu não quero colocar só o caco de telha aqui para não deixar ele muito pesado. Mas se você não quiser usar esses materiais que eu falei, que é o caco de tijolo, isopor, que talvez você tenha aí no seu pátio, na sua casa, você pode usar também pedrinhas de rio, pode usar também pedra brita de construção, qualquer tamanho, menos aquela bem pequenininha, mas o tamanho médio, grande, pode usar tranquilamente. E também tem a argila expandida, para quem não conhece, são umas bolinhas. Ó, aqui tá dentro dessa garrafinha, mas são umas bolinhas. A argila expandida é feita com o mesmo material do vaso de barro, porém é um material leve, mas que suga a água quando a gente molha e depois libera lentamente para as raízes da sua orquídea. Então, também é um material muito bom para ser utilizado no cultivo das orquídeas. E olha como ficou bonitinha essa garrafinha aqui. Esse substrato aqui, além de ficar muito úmido aqui por muito tempo, principalmente se você mora em um local úmido, fica úmido por muitos dias. Isso pode sim acabar matando algumas raízes aqui dentro. Além dessa umidade excessiva que pode ficar no seu vaso, esse substrato também com o tempo ele vai se deteriorando e ele vai ficando ácido, ele fica velho e aí começa a queimar as raízes da sua orquídea, ela vai preteando, vai secando. A orquídea epífita, ela não gosta de substratos mais ácidos que estão ali muito velhos, porque prejudica suas raízes, prejudica o seu crescimento, atrasa tudo e também atrasa a floração, enfim. Além do mais, esses substratos, com o tempo, eles acabam juntando lesma, caramujo, e isso a gente não quer para o cultivo das nossas orquídeas, não é mesmo? E por isso que eu te aconselho a usar os substratos inertes, que foram esses que eu citei.
Substratos inertes são substratos que nunca vão apodrecer, portanto, você não vai ter que ficar replantando a sua orquídea, não vai apodrecer raiz de orquídea se você regar da forma correta, que eu ainda vou te ensinar na próxima aula. E agora, nesse momento, vamos tirar todo esse substrato dessa orquídea aqui e vamos ao plantio dessa menina. Peguei aqui uma sacolinha para eu poder tirar esse material daqui. Para você que nunca replantou uma orquídea, você começa apertando o seu vasinho, dê uma molhada um dia antes, aí fica mais fácil de você retirar o substrato, desgrudar das raízes. Aí você vai apertando o vaso até conseguir retirar a sua orquídea. Aí você vai puxando com cuidado para não estrangular aqui o caulezinho, não danificar nenhuma folhinha. Tem que apertar mais um pouquinho, porque tem raiz grudada aqui embaixo. Aí você dá uma cutucadinha ali para tentar empurrar as raizinhas para cima. Ó, agora já consegui retirar aqui. Caso você não tenha garrafa PET, você pode sim reaproveitar esse vaso aqui. Pode fazer alguns furos aqui nas laterais com preguinho, ferro de solda, uma chave de fenda esquentada no fogão, e aí você pode reutilizar. O único problema desse vaso aqui é que dentro de 2 anos ele já está se quebrando todo, e o vasinho de garrafa PET não. Por isso que eu vou usar o vasinho de garrafa PET. E é bom que seja transparente, para você que é iniciante, você vai ver a cor das raízes. E aí lá na aula das regas eu vou te explicar direitinho, você vai poder ver a cor das raízes, fica muito mais fácil para você regar e ver como está o desenvolvimento da sua menina. Você segura a sua menina e com todo o cuidado e aí vai tirando todo esse substrato aqui. Aqui tem chip de coco, tem casca de pinos, olha, esse material aqui, ó. Esse é o chip de coco e essa aqui é a casca de pinos. O chip de coco é um material que guarda mais umidade do que a casca de pinos, mas os dois se deterioram com o tempo. E esse tipo de substrato, se o substrato não estiver tão velho, você pode guardar para suas orquídeas terrestres ou para suas plantas de terra, que elas vão gostar bastante. É feita uma mistura lá, toda uma preparação. E aí esse material você não precisa jogar fora, dá para reaproveitar. A não ser que esteja com cheiro ruim, todo mofado, aí é melhor jogar fora. Retirei todo o substrato, porém eu deixei essa bucha aqui no meio para te mostrar. Você que ainda não conhece o que significa isso aqui no meio, nesse pezinho da orquídea, isso aqui é um plug, é uma esponjinha que é colocado quando as orquídeas são bebezinhas ainda, lá no grande produtor. Para eles isso é muito mais fácil no controle de regas, enfim. Aí quando as orquídeas crescem mais, se enraizam mais, eles colocam dentro de um pote maior e largam outro substrato ao redor, por isso que fica com esse plug no meio. E isso aqui é muito perigoso para você que não sabe como regar, porque ela retém muita umidade aqui no meio e faz apodrecer, começa o apodrecimento aqui, ó, de baixo, começa a apodrecer raiz, e aí vem aquela podridão, e aí começa a cair folha ainda verde, às vezes folha amarela, amarela rapidinho começa a cair, sua orquídea vai caindo folha muito rápido e começa a apodrecer todo o caule, e aí muitas vezes você perde a sua orquídea, e muitas vezes você nem sabe que tem essa bucha aqui no meio que foi isso que causou o apodrecimento. E quando a gente faz o replante, é bem importante retirar essa espuma daqui, esse plug, porque ele junta muita umidade. Quando eu ganhei a minha primeira orquídea e eu fui fazer o replante, ela tinha esse plug aqui no meio. E eu fiquei confusa, eu não sabia o que fazer, porque eu nem imaginava que tinha isso no meio. Eu não sabia para que servia. E aí eu fiquei numa dúvida. E agora, será que eu retiro? Nossa, o que é isso? Será que eu retiro isso daqui? Será que eu não retiro? Aí eu pensei, vou tirar. E aí eu plantei ela com um pouco de pedras e usei a casca de pinos que tinha nela. E por fim deu certo, aí só bem mais tarde que eu replantei, só que eu não ficava regando o tempo inteiro. E agora eu vou retirar esse plug daqui e vou te explicar sobre as raízes, para você que não sabe ainda. Eu tô retirando aqui o plug e aí eu começo a ver que no meio já vai ficando amarelinho,
porque ele tá úmido. Imagina quando a gente molha bastante, fica bem encharcado, isso retém muita água, é como se fosse uma esponja. E o plug é essa esponja aqui, ó, que eu tirei em pedaços, ele tá bem úmido mesmo. E mesmo com essas raízes mais escuras, mais amareladas aqui dentro, porque estavam sem luz, porque a bucha estava ali, então ela estava sem pegar luz, aí ela fica um pouco mais branca, mais amarelada, mas um pouco também é por causa do excesso de umidade que fica ali naquela bucha. Mas enfim, não tem nenhuma raiz morta, elas estão todas boas porque eu cuidei bastante, conforme eu falei, essa orquídea está uns 4 meses aqui comigo e agora que eu tô replantando. E aí o segredo é a gente não ficar regando muito. E a gente só retira a raiz de orquídea quando ela tá seca. Porque se você observar, estão todas boas, ó. Essa parte de fora aqui, ó, da raiz, isso aqui é o velame. E aí o que é a raiz verdadeira é o que tá dentro. O velame é tipo uma esponjinha que fica ali sugando a água, fica sugando a nutrição. E o velame que é o responsável por absorver água, absorver a adubação que você dá para sua orquídea. E aí a raiz mesmo é só um fiozinho que tem ali dentro. Vou quebrar uma raizinha para que você possa ver aqui, porque eu não tenho nenhuma que esteja morta aqui para eu te mostrar. Eu vou quebrar essa raizinha, vou puxar assim só para que você possa ver. Mas aí na sua casa não destrua a raiz da sua orquídea, ainda mais se estiver boa. Gente, olha isso aqui, ó. Eu puxei aqui o velame. Eu vou colocar esse caquinho de telha aqui atrás, só para que você veja, ó, a raizinha, ela tá verdinha, tá viva, ó, isso aqui que é a raiz. A raizinha verdadeira é esse fiozinho ali, o que tá por cima é o velame. E quando a raiz tá morta, que aquele velame tá todo seco, que a gente puxa e se desfaz assim nas nossas mãos, e você vai observar que a raiz não tá mais verdinha, aí ela vai estar meio marrom, meio preta. Aí você percebe que aquela raiz não tem mais função. E no caso dessas aqui, todas estão vivas, todas estão bem. Até mesmo essa que eu acabei machucando para poder te mostrar. Essa aqui pode acabar bifurcando, então você não corta. E agora vamos à técnica do plantio. Pois bem, vou pegar esse vaso aqui, ele é todo furado embaixo, ó. Tá todo furadinho aqui embaixo. Eu vou começar colocando essa menina aqui dentro. E eu vou começar colocando um pouquinho do isopor. Esse isopor de eletrodoméstico é para dar uma leveza aqui no vaso. Eu vou colocar um pouquinho no fundo, até porque o isopor ele cede com o tempo. Aí o outro substrato que é mais pesado vai dar uma baixadinha nele. Se precisar mais, eu coloco, vou intercalando o isopor no meio para que o vaso não fique assim tão pesado. E qual o lado da orquídea Phalaenopsis? Ela não tem muito lado certo. Você pode plantar tanto ela para cima, em pezinha no vaso, como pode plantar tombadinha assim, ó. Você que é iniciante, fica melhor se você plantar tombada, porque aí quando você jogar a água bate aqui nesse miolo e ela desce, ela escorre. Porque se ficar água acumulada aqui nesse miolinho, ó, porque forma um copinho. A água que ficar acumulada aqui nesse copo, entre essas axilas aqui, que são as junções das folhas, acaba dando apodrecimento na sua orquídea. E aí toda vez que você regar, se você deixar ela em pezinha, você vai ter que secar esse miolinho, as junções das folhinhas, tem que secar bem. Pode secar com um papelzinho, um paninho limpo. E eu observo que ela pendeu mais para esse lado aqui em busca da luz. Se eu colocar ela, se eu quisesse colocar ela deitada assim, você observa que ela já tá mais deitada para esse outro lado. Mas tanto faz se você plantar, vamos dizer que errado, não tem muito errado, porque ela vai ficar conforme a sua luz aí, ela vai sempre em busca da luz. Se a luz for direto para cima, sua orquídea vai crescer para cima. Se for a luz vem de frente, ela vai deitar. Eu quero te mostrar essa ponteirinha de raiz. Você está vendo essa ponteirinha? Ó, é quando a orquídea está em pleno desenvolvimento. Isso é um ótimo sinal, porque quando você planta uma orquídea que está com as raizinhas ativas, assim, ó, ponteira de raiz ativa, ela logo começa o enraizamento, não demora muito. Agora que eu já coloquei o isopor, eu vou acomodar essa menina aqui dentro.
Ó, você vai encaixando as raizinhas dela aí com cuidado. Ah, e se você não conseguiu tirar por completo o substrato em que ela estava, ficar um pedacinho que o outro, saiba que não tem problema. O problema é quando fica todo aquele substrato velho. Não faz mal se quebrar alguma raiz, porque depois elas se regeneram. É claro que algumas vão secar, é muito natural, porque afinal você mudou de um cultivo para o outro. Ela estava em um substrato úmido e ela vem para um substrato completamente seco. O que vai definir o seu sucesso aí vai ser a rega correta. Agora que eu já encaixei a minha menina, porque ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar meio inclinadinha, então quando jogar a água bate e escorre e não vai acumular no copinho ou nas junçõezinhas das folhas. Porque ela vai ficar voltadinha para a parede assim, ó, com esse ganchinho. Ela vai ficar assim, ó, voltadinha para a parede. E aí eu vou encaixando aqui, ó, porque pode ver que só o isopor vai fazer essa orquídea tombar. Então não dá para você encher tudo com isopor, que não vai dar certo, porque o vaso vai tombar. Não é que não vai dar certo no enraizamento. A orquídea vive até sem substrato. Porque, aliás, ela não se alimenta de substrato. Por isso que vai ter a aula de adubação, onde eu vou te explicar tudinho. Ó, você só vai encaixando esse material aqui. O caquinho de telha, caquinho de tijolo, ou então pedaço de vaso de barro, é um material que ele é bem seco. Porém, quando a gente molha bem, ele vai sugar toda aquela água e aí vai sendo liberado lentamente para as raízes da sua orquídea. Então, quem mora em região mais úmida, o caco de telha vai se manter um pouco mais úmido por mais tempo, às vezes até uns 2, 3 dias. Em local que é quente e seco, vai secar bem rapidinho. Eu vou colocando esses caquinhos. Nossa, as raízes das orquídeas, elas gostam muito desse material, porque ele fica sempre geladinho. No verão, então, que é muito quente, as raízes ficam grudadinhas nesse substrato, porque ele é super geladinho, elas gostam muito. Aliás, é um material que eu tenho gostado muitíssimo de usar. Eu só procuro não colocar muito nos vasos para não ficar pesado demais. Por enquanto aqui tá um peso legal. E eu vou colocar mais um pouquinho do isopor, só para dar uma encaixadinha aqui. Você não precisa encher de substrato seu vaso. E eu vou acomodando esse isopor, vou colocar um pouco embaixo do pezinho dela para dar uma altura aqui, ó. Porque eu não quero que ela fique tão lá para dentro do vaso também. É bem legal você intercalar esses materiais assim, porque um dá leveza e o outro fica mais pesadinho, mais geladinho. O isopor, ele é um material que não é nem quente, não é gelado, ele é um material completamente inerte mesmo. Ele é bem térmico, aliás. Então não se preocupe que o isopor, ele não vai esquentar. Pode colocar que não vai esquentar. Eu vou colocar mais um pouquinho do caquinho de telha aqui por cima, porque o vaso ele até que tá bem leve. E aí o caquinho de telha vai fazer essa orquídea se enraizar mais rápido ainda. Que fica esse geladinho, fica encostando aqui nas raizinhas dela. Se você não tem o caquinho de tijolo ou de telha, enfim, e quer muito usar, você pode conseguir em lojas de materiais de construção. Porque às vezes no pátio eles têm lá, já quebrado assim, é só você juntar com a sacolinha, foi o que eu fiz. Ou então às vezes você tem aí um cantinho do seu quintal, ou então você consegue em obras também. Vou colocar mais um pedacinho aqui, ó, bem na frente. Dá pra colocar um pouquinho mais, porque quando essa orquídea estiver florida, ela pode acabar tombando o vaso. Isso que você tem que ter em mente, não deixe tão pesado o vaso, mas também não deixe ele tão leve. Essa orquídea tá muito firme aqui dentro. Por quê? Porque ela tem bastante raízes, aí então todo o substrato já deu uma firmeza para ela. Mas saiba que se ficou um pouquinho frouxa aí, você pode dar uma afirmadinha com palitinhos. Ó, palitinhos de churrasquinho que você encontra no supermercado. É um palitinho de bambu. Isso é bem bom de usar. Ou então tutor de haste floral também você pode usar.
E o bom é que esse vasinho tem bastante furinhos, ó. Aí você pode encaixar aqui. Eu vou passar por cima das raizinhas. Vou começar por aqui. Vou passar por cima dessas raízes e vou atravessar aqui no outro buraquinho. Aí você vem dar uma pressionadinha aqui nesse palito para poder passar aqui pro outro buraquinho, aqui nesse buraquinho. Agora é só cortar esse pedaço aqui que ficou, para que você não se machuque, para que não machuque nenhuma folhinha aí da sua orquídea. Você vem com o alicate, corta. E assim a sua orquídea fica bem presa, ó. O palitinho ajuda bastante, mas é importante que você não deixe pegar esse palito na hora que você passar em cima desse caule aqui, ó, espremendo ele, porque aí pode se abrir uma ferida aqui. E se abrir uma porta para fungos e bactérias, aí começa a pretejar o caule e aí começa a pegar uma doença. Então, procure deixar um pouquinho longe do caule sempre. A orquídea ficou bem plantadinha aqui, ó, ficou bem firme. E o bom é que você vai poder ver as raizinhas aqui, ó, dentro desse vaso transparente. Conforme você fizer suas regas, você vai saber se ela precisa de rega, se não precisa. Fica bem fácil de cuidar assim. E a gente vê todas aquelas raízes em desenvolvimento, bem verdinhas, lindas. E isso é tão prazeroso, eu gosto de plantar assim também. Mas, se você não gosta de garrafa PET, você pode plantar em madeirinha, pode plantar também em vaso de barro, que fica muito bonito. É só saber como cuidar. Você pode plantar também em telha de barro, as orquídeas Phalaenopsis. Aliás, esses plantios que eu falei aqui e esse que eu fiz, você pode fazer com qualquer orquídea epífita, qualquer orquídea que dá em árvore, com exceção das terrestres, que elas vão precisar de mais umidade. Isso eu vou te ensinar aqui na aula da orquídea terrestre ainda. E a orquídea Phalaenopsis ou qualquer orquídea epífita, você pode plantar em tronquinho ecológico. Usem a sua criatividade, você pode fazer vários plantios diferentes em cachepôs de madeira também. Tem uma infinidade de tipos de vasos e materiais que você pode utilizar para plantar suas orquídeas de árvore. E agora que foi finalizado o plantio da orquídea Phalaenopsis, vocês já sabem que tipos de vasos você pode plantar, que tipos de substratos que você pode utilizar para plantar orquídea Phalaenopsis. E depois desse replante aqui, que eu já te expliquei tudinho sobre a orquídea Phalaenopsis, vamos ao próximo plantio, que é um outro gênero de orquídea. E eu tô falando dessa orquídea aqui, ó. É uma orquídea da família das Oncidiums, então é um outro gênero. Phalaenopsis é um gênero e Oncidium é outro gênero de orquídea. E essa orquídea aqui, ela também é epífita, ou seja, ela gosta de árvores, ela gosta de ficar com as raízes livres em substrato que circule o ar para que as raizinhas se desenvolvam bem. E é uma orquídea que gosta de madeirinha justamente por ter raizinhas tão finas aqui, ó. Essas raizinhas estão todas vivas aqui, ó, parece uma cabeleira. É muito fininho, olha o fiozinho que é, parece um fio de linha. Então é muito fininha essas raízes e elas morrem com muita facilidade se a gente não cuida com a rega. Morre mais fácil a raizinha de uma orquídea Oncidium, essas de raízes finas, do que raiz de orquídea Phalaenopsis, orquídea Vanda, que tem raiz mais grossa. E uma raizinha fina assim, ela seca muito mais rápido se a gente não cuida com a rega. E essa orquídea aqui, diferentemente da orquídea Phalaenopsis, da Vanda, ela é uma orquídea simpodial. Lembra que a Phalaenopsis é uma orquídea monopodial que cresce para cima? Pois é, essa daqui, ela tem o crescimento na horizontal. Onde você plantar, ou seja em um vaso, ou seja na madeira, na árvore, é uma orquídea que caminha, uma orquídea simpodial, que forma touceiras e que vai caminhando na árvore, que caminha na madeirinha, que caminha para fora do vaso. É uma orquídea que caminha, ela possui um rizoma, que é deitadinho, que liga um pseudobulbo ao outro. Essa que ela tem um rizoma bem curtinho, a gente quase nem percebe, mas o rizoma é um caulezinho que liga um pseudobulbo ao outro, um gominho ao outro.
ali que tá o rizoma. E essa orquídea aqui, como é uma orquídea de raízes finas, é melhor sim para você que é iniciante plantar na madeirinha. E eu vou te mostrar que madeira que eu vou usar aqui. E para esse plantio eu vou utilizar essa madeira aqui, ó. Você pode observar que ela é até meio avermelhada. Você não tem noção do peso que é essa madeira. Essa madeira aqui eu encontrei em um passeio que eu fui em um parque, enfim. Eu achei lá no meio do mato. E aí eu percebi que já era uma madeira que já tinha sido utilizada para alguma coisa lá no parque e ela estava lá de lado. E aí eu acabei trazendo para casa. Essa madeira aqui é uma madeira de cerno. Eu não sei o nome da madeira, mas eu sei que é uma madeira de cerno, uma madeira de lei. É uma madeira que vai durar muitos anos. Então, quando você for escolher sua madeira, mesmo que você não saiba o nome, é importante que seja uma madeira bem pesada, uma madeira de lei, que aí vai te durar muitos anos. Porque se você plantar uma orquídea em uma madeira que é daquelas meio brancas, meio porosas, vai durar o que? Uns 2 anos, vai começar a apodrecer, pode dar fungo na madeira e pode também começar a apodrecer as raízes da sua orquídea, pode dar problema na sua orquídea. Então é melhor você usar uma madeira boa. E sempre que você for utilizar uma madeira, observe se ela está seca. É muito importante que ela esteja seca, porque se você pegar um pedaço de poda ali de uma madeira que foi cortada e ela ainda está verde, isso não é bom, porque a madeira verde ela vai acabar soltando alguma resina, alguma coisa, talvez até um pouco de tanino, dependendo da madeira, que são muitas que tem tanino, mas porque são muitas árvores que tem tanino, mas a gente não sabe todas que tem. E a madeira verde, ela pode conter tanino, ela pode soltar resinas. E o que você vai precisar fazer? Deixa ela no tempo, deixa pegando sol, chuva, porque ela vai secar, vai sair aquela resina. O tanino também vai sair um pouco. Tem madeiras que possuem o tanino que a gente não vai poder utilizar, mas isso a gente só descobre quando a gente planta a orquídea. E aí ela começa, se ela não soltar a raiz da madeira, é porque tem o tanino. Se a raiz vai querer se grudar na madeira e ela se encolhe e nunca consegue se enraizar, passou aí uns 3, 4 meses, aí você troca de madeira, porque provavelmente ela tem tanino. Não tem como a gente saber quais são todas as madeiras que tem tanino e quais que não tem. E algumas madeiras que eu posso te indicar aqui, que eu sei que dá para usar, que não tem o tanino, é a madeira de jabuticabeira, pitangueira, cerejeira. O nó de pinho você pode usar também, que é uma madeira muito durável. Sanção do campo, o pau de café, madeira de ipê. Tem uma infinidade aí que você pode usar e outras que você não pode. O eucalipto é uma madeira que talvez não seja assim tão boa de usar. Tem gente que usa e diz que repele a raiz. Tem gente que usa e diz que se enraiza rápido, mas que dentro de 2 anos ela apodrece. Tem gente que usa a madeira tratada do eucalipto e diz que se enraiza bem. Tem gente que usa a madeira tratada do eucalipto e o enraizamento nunca vem. E por via das dúvidas, então eu te aconselho a não usar a madeira de eucalipto. Use outras, tem tantas outras. Aí, quanto à madeira que você vai deixar no sol e na chuva e no tempo, você pode deixar aí por uns 2, 3 meses, mais ou menos, ou até mais, se você quiser, que aí ela vai ficar bem sequinha e aí pode até soltar. Se tem uma madeira que tem casca, ela vai soltando aquela casca mais dura e você consegue ir puxando até com as mãos. Mas se for uma casca bem fininha que você não conseguiu tirar, não tem problema. É só amarrar bem a sua orquídea, porque depois quando for soltando aquela casca e a orquídea estiver bem presa, as raizinhas vão por dentro, vão por debaixo da casca. Agora, se você amarrou em um material que vai se decompor, aí ela pode cair da madeira. E agora vamos à técnica do plantio da orquídea Oncidium na madeirinha, para você ver como que funciona. Uma orquídea que caminha, como é que a gente tem que plantar. E como essa aqui é uma orquídea que caminha, vamos ter que escolher o lado certo para plantar na madeirinha. Tem vezes que vem broto para tudo quanto é lado, aí você não tem muito lado certo para plantar. Mas quando ela já tá com uma traseira bem velha assim, eu percebi que essa orquídea aqui, ela tá se soltando já, então vai dar algumas mudas aqui. E quando você vai plantar a sua orquídea, o que você vai observar?
Aqui eu percebo que tem um pseudobulbo que tá completamente seco. Às vezes ele tá escuro, mas você aperta, ainda tá durinho. Aí você deixa. Esse daqui, como tá completamente seco, ele já deu tudo que tinha para os brotos novos, esse eu posso simplesmente tirar daqui, que tá seco, ó, não tem mais vida. Agora esse outro aqui, ó, você observa que ele tá escuro, tá meio feio, tá ficando velho. Mas ele tá durinho, tá firme, significa que ele tá mandando energia ainda para os brotinhos novos. Então você não retira, porque ele ainda é uma fonte de energia. A gente só retira quando tá bem seco. Ou então, se chegou a cair um pseudobulbo assim, ó, que ainda tá durinho, você vai colocar na madeirinha com esfagno, que pode ser que ele dê um broto. Pode dar mudinha sim, mas saiba que leva muitos anos para ficar adulta essa muda. Aí você já aproveita para fazer uma limpezinha na sua planta, ó, retire essas palhinhas velhas aqui, ó, porque isso aqui gosta muito de virar moradia para cochonilha. Só tenha o cuidado de não arrancar nenhum brotinho novo, porque esses brotinhos novos, eles vêm bem aqui, ó, do pezinho, ó, do pseudobulbo. Fiz uma pequena limpeza aqui nessa muda. Ó, eu percebo que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, tem... Eu percebo aqui que tem 4 pseudobulbos, ó. Tem um bem antiguinho aqui, ó, que tá dando só vida pelos outros. Aí vem esse outro aqui, ó, que caducou a folha. Eles caducam as folhas sim, com o tempo, conforme eles enrugam, vão ficando velhinhos, eles vão perdendo sim as suas folhas, é bem natural. E aí aqui na frente tem 2 brotos novos, ó, que podem até dar flores, porque tem 4 pseudobulbos aqui, uma muda bem forte, vamos dizer assim. Essa eu vou separar para poder limpar as outras. Se a sua orquídea estiver a touceira e ela não se desmembrar como essa minha aqui, você não precisa desmembrar, não precisa fazer isso. Porque quanto maior a touceira, mais forte ela fica, mais flores ela dá. E o rizoma fica bem aqui no meio, ó, quase não dá para ver por causa dessas raízes, mas o rizoma é o que liga esse pseudobulbo ao próximo, e que liga ao próximo, e que liga ao próximo. Então, o rizoma é esse caminho que a orquídea simpodial faz. Aqui nessa outra muda, eu também percebo que tem uns pseudobulbos completamente secos, sem vida alguma, então isso aqui vai saindo daqui. Aí também aproveito para tirar pelezinhas mortas. Ó, aqui tem uns pseudobulbos mais escuros, mas estão vivos, não estão doentes nem nada, eles só estão dando toda essa energia para os demais aqui, que tem brotinhos novos, ó, que ainda não ficaram gordinhos, ó, é um broto novo esse daqui. E é ótimo quando a sua orquídea tem brotos novos, porque significa que logo ela vai se enraizar no seu plantio. Mas não quer dizer que você não possa plantar mesmo não tendo brotinho novo. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas se você deixar em algum substrato bem ruim que apodrece tudo, é pior. Aí você perde a sua planta. Aqui eu notei que tem mais uns pseudobulbos velhos, ó, bem seco. Aqui tem mais uma palhinha. Esse aqui também, gente, ó, que tava escondido, também tá bem seco aqui. Faça uma boa limpeza, tire bem essas palhinhas. Fiz uma boa limpeza aqui nessa planta, ó. Eu percebo que esse aqui tá querendo sair, mas eu não quero tirar daqui, eu quero deixar aqui ainda na planta. Aí só vamos ver como que nós vamos plantar. E se ficou algum restinho de substrato, como vai na madeirinha, você não precisa retirar. No vasinho também não precisaria, porque é tão pouquinho, ó. E olha que raízes lindas. Só que é natural que algumas se percam quando você plantar. Essas aqui são todas vivas, mas pode ser que muitas sequem. Mas lembre-se que tem os brotinhos novos aqui, ó, que aí eles vão continuar brotando raizinha, então logo a sua planta se desenvolve. E agora que vem a questão, como plantar essa orquídea na madeira? Olhando assim, você vê que tem mudas novas aqui, tem broto novo aqui também, ó, mudinha nova aqui. Quer dizer o quê? Que tá crescendo para tudo quanto é lado, então não tem muito lado certo. Quando eu observo que, por exemplo, se essas mudinhas aqui, ó, elas estivessem só aqui na frente, o que que eu faria?
eu colocaria essa parte velha bem encostada aqui embaixo na madeira. Eu até vou fazer isso. Essa parte traseira aqui, ó, aí você pode colocar ela bem encostada aqui embaixo. E esses brotinhos novos aqui, o que que vai acontecer? Ou eles vão subir, ou eles vão descer aqui para a lateral. Mas não faz mal que eles fiquem caidinhos, porque aí mais tarde você pode fazer um corte ali com 3, 4 pseudobulbos e fazer mais uma mudinha. Então não tem problema, você pode ir acomodando assim, ó, a sua menina. E agora tem a outra parte. Essa outra parte também, ó, a parte velha, que é a traseira, que tem esses pseudobulbos escuros, também eu vou colocar assim, ó, para baixo, e os brotos vão crescer aqui para cima ou então para as laterais. Assim que eu vou amarrar essa menina aqui. Eu vou tentar amarrar essa parte aqui que tem essas mudas que eu acho que tá presa só pela raiz, gente, então nem adianta. Eu vou colocar aqui de alguma maneira. Eu vou amarrar primeiro essa aqui, ó. Eu vou colocar a parte traseira bem rente aqui embaixo. E vou amarrar primeiro ela. Vou usar essas abraçadeiras de nylon que você encontra em lojas de materiais de construção, encontra em papelaria, bazar de utilidades, até pela internet. E o que eu vou fazer? Eu vou emendar uma na outra aqui, ó. Essas duas partes que são arranhadinhas, você meio que cola uma na outra e você engata assim, ó. Aí você vai estar fechando do lado certo. Ó, fechei a abraçadeira, porque só uma não ia conseguir abraçar esse tronco aqui. E eu vou aproveitar e colocar o esfagno, ó, porque eu vou plantar com o esfagno. Trabalhe com esfagno úmido, porque ele seco vai voar no seu nariz, pode dar uma alergia, tem muita poeira. E com ele úmido assim, fica muito mais maleável. Vou fazer uma caminha aqui de esfagno, você não precisa colocar muito. Aí você vem e coloca aqui. Você até pode colocar um pouquinho em cima dessas raízes, porque elas estão bem branquinhas aqui, elas estavam acostumadas a ficar dentro de um vaso e elas não estavam pegando luz. Então é bom que você coloque alguma coisa por cima, não precisa ser tanto esfagno assim. Eu vou abrir bem ele aqui. Porque aí não vão secar todas essas raízes, porque elas não estavam acostumadas a ficarem aéreas assim, expostas. E eu só venho com essa abraçadeira aqui, ó, por baixo do tronco. Eu vou amarrar essa parte traseira primeiro, e depois eu amarro ela aqui na frente. Engatei a abraçadeira aqui atrás, agora eu puxo as duas pontas, onde eu emendei a outra aqui também. Pode dar uma boa apertadinha, porque ela precisa ficar bem firme. Vou emendar mais uma abraçadeira aqui e vou prender aqui na frente, onde tem esse esfagno, onde tem essas raízes. Ó, passei aqui por baixo do tronquinho. Agora vem com a abraçadeira aqui. Dá uma levantadinha nesse broto novo. Aí é só puxar aqui também. Ou se não, se você não tiver abraçadeira, pode usar algum barbante, algum araminho que você tenha, meia calça velha, o que você tiver para amarrar, tá bom. Ó, vou prender bem aqui, isso. Agora que eu já prendi essa parte, eu vou cortar essas abraçadeiras para começar a plantar as outras partezinhas da orquídea. Esses brotinhos novos, eu vou deixar eles bem por último. Eu vou plantar essa outra parte aqui, essa segunda parte aqui da planta. Vou deixar um espacinho para que esses brotos novos aqui se desenvolvam e que venham mais brotinhos daqui. Vou acomodar essa parte traseira aqui, ó, que é a parte velha, aqui, deixando um espacinho para que essa possa caminhar mais um pouquinho. E aí eu só venho e amarro. Novamente eu passo a abraçadeira aqui entre os pseudobulbos, que é por cima aqui, ó, do rizoma. Passo a abraçadeira por baixo. Eu vou passar nesse segundo pseudobulbo aqui, ó, porque ele tá mais novo e aí ele aguenta mais, que o outro tá bem velho já. Aí você só engata a sua abraçadeira e puxa.
Pode dar uma boa puxada para prender bem aqui. Aí você vem e corta aqui novamente essa abraçadeira. Do outro lado aqui também. Agora você pega aí a sua mudinha que se desmembrou aí. Aí pode colocar ela aqui na frente. Dá um espacinho também entre elas. E coloca ela aqui na frente. Vai ficar um arranjo bem lindo. Imagina quando florir. Aí você só vem com a abraçadeira aqui, passa no meio. Passa aqui no meio, ó, dos pseudobulbos. Ela tem 3 pseudobulbos pequenos aqui. Você só passa a abraçadeira aqui no meio. E engata aqui do outro lado. E só dá uma puxada assim, pode puxar bem firme. Agora você só corta para ficar mais bonitinho. E o plantio da nossa menina ficou assim, ó, ficou uma touceirinha. Você viu que deu umas 3 mudas aqui, mas não foi porque eu quis desmembrar, porque ela já tava solta. Tava assim no vaso, quando eu comprei, tava solta já, no que eu vi tava soltando. Eu vi aqui junto, na verdade, que ela tava se soltando. E aí eu só fui colocando assim que você pode fazer. Eu coloquei o esfagno mais aqui na parte de baixo, onde tinha as raízes, tinha mais raízes, aí eu coloquei aqui em cima para não secar tantas, porque ela estava acostumada dentro do vaso. E essas outras aqui em cima, até poderia colocar um pouquinho, aí fica a seu critério, mas não é necessário, porque as raizinhas vão se agarrar nessa madeira, elas vão descer e vão procurar umidade, se assim elas quiserem, porque quando eu molhar, aqui na parte do esfagno vai ficar úmido, e se elas quiserem mais umidade, elas descem, as raizinhas descem, e se elas não querem mais umidade, elas se agarram na madeira, elas ficam aéreas, elas vão ficar bem descabeladas. Você não vê muitas vezes uma orquídea assim, dessas oncidiums, toda descabelada, cheia de raiz para fora do vaso, na madeira, toda descabelada, fica tão bonita. Eu acho lindo. Tem gente que não gosta de raiz, mas raiz é vida na sua orquídea. E como todos os pedaços, os 3 pedaços aqui tem mudinhas novas, broto novo, isso logo vai se enraizar. E se ela não tivesse nenhum broto novo, eu teria que esperar, só ter paciência, plantar e aguardar. E esse arranjo aqui você pode tanto deixar ele assim, fazer gancho aqui dos 2 lados e pendurar assim, como você pode pendurar assim também, pezinha. Aí você vê o que fica mais bonito aí no seu cultivo, se você prefere ela assim ou se você prefere ela assim. Porque os brotos novos, se você deixar assim, eles vão ficar retinhos, eles vão seguir retinhos. Só esses velhos que ficam mais inclinados assim. E essa orquídea aqui, por ser de raízes finas, ela tem uma preferência sim por madeira, mas não quer dizer que com o tempo do seu cultivo você vai pegando confiança. Não quer dizer que você não possa ter em outros cultivos. Por exemplo, você pode plantar em vaso de garrafa PET, vaso plástico com pedras, com caco de telha. Pode plantar em vaso de barro, cachepô de madeira, tronquinho ecológico. É uma orquídea epífita, ou seja, ela gosta de plantios assim que fique com as raízes bem livres. Você pode plantar em árvore também, se você tiver na sua casa. É uma orquídea que aceita vários tipos de cultivo também. E sobre esse gênero aqui, então eu expliquei. É só você aguardar como que faz com as regas agora e adubação. E onde se cultiva para que ela possa florescer. Então vamos ao terceiro plantio, que é uma orquídea terrestre. E o nosso terceiro replante é de um gênero de orquídea também diferente. E como você pode observar aqui, olha esse capim. Ó, é enorme essa orquídea aqui. Para você que não sabe o que é, tá achando aí que é um capim cidreira, alguma coisa, pois saiba que é uma orquídea terrestre. E essa daqui é uma orquídea Cymbidium. E as orquídeas terrestres, você que não sabe ainda, existem as orquídeas terrestres que são de sol, que aguentam até sol pleno,
E tem as orquídeas terrestres que são de meia sombra, que você pode colocar lá junto com as phalaenopsis. Mas isso eu ainda vou explicar lá na segunda aula, que é a aula das regas e da iluminação correta para sua orquídea. E essa orquídea Cymbidium, ela também é uma orquídea simpodial, que vai caminhando pelo vaso, ou então ela pode ser plantada até em canteiros. Ela vai caminhando, vai se entoucerando, vai virando uma touceira. E de tempos em tempos você vai ter que replantar, vai ter que colocar em vasos maiores. Mas isso demora bastante tempo. E essa orquídea aqui, ela teria esse espaço aqui ainda, ó, para caminhar. Porém, eu percebi que ela tem muita brotação nova aqui nessa frente. Isso significa o quê? Mais 1, 2 brotos, porque esses brotinhos novos ainda vão engordar, porque eles ficam bem gordos, que nem esse aqui mais antigo. E aí o que vai acontecer? Vai começar a saltar para fora do vaso, e em uma orquídea terrestre isso não pode acontecer, porque ela vai precisar de umidade. As raízes, orquídea de terra, elas gostam de mais umidade, diferentemente das orquídeas epífitas, que gostam de viver com raízes aéreas, raízes soltas. Essas aqui gostam de chão, gostam de um material mais úmido para poder se desenvolver. Lá na natureza, enquanto as orquídeas epífitas estão lá no alto, agarradas nas árvores para pegar um sol filtrado, a orquídea Cymbidium, ela tá mais no chão da floresta. No caso, essa ela tá em um descampado, tá numa parte mais aberta, e ela tá lá em uma parte onde tem bastante matéria orgânica, tem folhas secas, pedacinho de madeira, pedacinho de galinho que caiu, cocô de passarinho, bichinho morto que tá ali no chão. Então tem um monte de matéria orgânica ali nesse chão, e ela tá em cima dessa primeira camada ali. Então nós vamos fazer um substrato bem aerado para essa planta, porque nenhuma orquídea terrestre ou outra planta terrestre, nenhuma gosta de viver em uma terra que seja abatumada, que não consiga ultrapassar suas raízes. Mesmo sendo orquídeas terrestres, elas gostam de um material mais aerado, onde elas consigam ultrapassar as raizinhas livremente. E é esse material que eu vou preparar aqui junto com você, e vai ser um material bem simples que talvez você possa ter na sua casa, ou que então você possa ter o acesso mais fácil. E as orquídeas de chão, elas são uma minoria. A grande maioria delas, 90%, são orquídeas de árvores. E as orquídeas de terra, orquídea de chão, que a gente chama, é uma minoria. E para esse plantio, nós vamos utilizar materiais bem fáceis aí, que você tem acesso livremente. Por exemplo, o vaso vai ser um balde, porque se você for comprar um vaso desse tamanho aqui, você vai pagar muito caro. Esse balde aqui, eu paguei R$10 no supermercado. Então, comprando um balde, você vai pagar muito mais barato. Um vaso desse tamanho vai ser o quê? Uns R$20, R$30, dependendo da região onde você mora. Aqui eu acho caro, então eu utilizo os baldes. E aí eu furei todo ele assim, ó. Ou até se você tiver já um balde usado na sua casa, que já rachou embaixo, é só fazer mais furos. Olha, pode fazer bastante furos assim com ferro de solda, com uma chave de fenda velha, você aquece na boca do fogão e vai furando, com prego velho. Qualquer coisa você pode usar para furar, até a faquinha. E aí vai ficar assim, ó, parece uma peneira. Importante que fique bem furado, para que a água escorra e não fique acumulada no substrato. E nós vamos também utilizar uma camada de drenagem aqui, para que nunca acumule água, porque se você deixar esse balde no chão e ficar em contato direto com o substrato, pode ser que empoce a água. E com a camada de drenagem não, vai ficar pelo menos um tanto assim e o substrato para cima. Aí essa parte de drenagem escorre bem a água. Por isso que é importante a drenagem. Eu vou fazer essa camada de drenagem aqui, e aí eu já te mostro como eu vou preparar o material, e depois nós vamos retirar essa orquídea aqui desse vaso. E para esse fundo de drenagem, você pode também usar o isopor. Eu vou colocar um tanto aqui de isopor aqui dentro. Se você usar o isopor, põe ele primeiro, porque aí o outro material que você usar, as pedrinhas, por exemplo, vai dar uma baixada, porque conforme eu já expliquei,
ele cede. Então, use ele primeiro e depois o outro material. E eu vou usar também pedra brita, ó. Pedrinha brita de construção. Vou despejar um tanto aqui. E o fundo de drenagem fica assim, ó, com isopor e a pedrinha brita. Pode usar caco de telha, pode usar argila expandida, material que você tiver aí para fazer fundo de drenagem. E aí, nesse fundo, você pode usar um jornal, pode usar papel toalha, filtro de café. Aí você só vem e coloca aqui dentro. Aí você só coloca assim esse jornal dentro do seu balde, o seu vaso, para que no primeiro momento o substrato, essa terra não vá embora. Porque quando a gente não põe nada assim, aquela terra começa a sair, começa a ir embora. Aí até que ela se assente ali, aí não vai ficar escorrendo. E com o tempo o jornal vai se decompor aqui, mas até lá a terra já está bem assentada no vaso e não vaza mais. Não dá aquela sujeirada aí no seu piso, nada. Agora você separa aí o seu vaso, o seu balde aí com o fundo de drenagem e o jornal e começa a preparar o substrato. Eu vou te mostrar uma misturinha bem legal aqui, bem simples de fazer e que você encontra com facilidade. E o que eu vou usar aqui para esse plantio? Eu vou usar terra de jardim, essa terra preta aqui que é rica em matéria orgânica, que talvez você tenha aí na sua casa, ou se não tiver, você encontra em qualquer floricultura essa terra vegetal para comprar. E como a gente não pode usar somente isso aqui para plantar, por que que não pode? Deixa eu pegar aqui essa terra para te mostrar. Ela tá até meio úmida aqui, eu colhi ali de fora. Olha aqui, gente. Aperta. Olha isso aqui. Aí agora você me responde. Tem condições de plantar uma orquídea, qualquer outra planta terrestre, nesse tipo de material puro assim? Você acha que as raízes vão circular direito aqui? Elas vão ter dificuldade, e sem falar que vai ficar abatumada essa terra, vai ficar assim, ó, um torrão, uma argila. E aí é por isso que você tem que fazer uma misturinha que eu vou te mostrar aqui. E uma mistura bem simples que você pode fazer é usar areia grossa de construção, que você encontra em material de construção. É aquela areia de rio, não pode ser areia da praia, porque além de ter sal, é contaminada ainda. Então tem que ser areia de rio. E eu comprei essa areia aqui, ó, areia grossa, no material de construção. 20 quilos, R$13, é bem barato até. E qual que é a proporção? Você pega uma parte de terra e outra parte igual ou mais ou menos parecida da areia. Porque aí essa terra aqui, ela não vai ficar compactada, ela vai ficar bem fofinha, bem soltinha. E aí as raízes vão ter facilidade para andar onde elas quiserem. Vai ficar um substrato aerado, vai circular o ar ali dentro dessa terra. Vou despejar aqui essa areia e eu vou ir misturando. É importante que você faça aí uma mistura bem homogênea. Aí você mistura até ver que ficou bem homogênea essa mistura, para que não fique nenhuma parte da terra ali compactada. Vou misturar com a minha mão mesmo aqui. Eu já dei uma boa misturada aqui, mas por via das dúvidas eu vou colocar mais um pouquinho de areia, ó. Embora eu amasse assim, ainda tá fácil de desfazer esse torrão, não tá que nem uma argila, que nem a terra preta. Pode colocar meio a olho, aí você vai mexendo e vai vendo se precisa mais ou não. Eu coloquei mais ou menos aqui 2 partes iguais, uma de terra e outra parte igual de areia. Agora eu vou mexer mais um pouquinho aqui para ficar bem homogênea essa mistura, para ficar tudo misturadinho, para não ficar nenhum torrão daquela terra preta. Se ficar algum torrãozinho, você desmancha. Mas a areia já vai ajudar a fazer esse trabalho. Essa mistura ficou bem homogênea, tá tudo bem misturadinho aqui. E eu pego essa misturinha, aperto assim, ó, na minha mão. E dá para perceber que ela se solta, ó. Não tá mais aquele torrão como tava somente a terra vegetal. Você viu a importância de se misturar alguma coisa que
dê essa aeração no substrato, então use areia que vai dar certo. E para quem não tem areia, não tem terra vegetal, mas cultiva bastante orquídeas aí, replanta, sabe essa orquídea Phalaenopsis que eu plantei? O substrato dela dá para reaproveitar. Aí você pode misturar também com algum tipo de terra, pode ser a terra vegetal também, casca de arroz carbonizada, com humus de minhoca, pode misturar com aquele material substrato antigo das orquídeas epífitas. Você pode fazer uma mistura e usar assim para suas orquídeas de terra, plantas terrestres, que aí vai ficar um substrato bem aerado, bem fofinho. Mas essa aqui é a mistura mais simples, que eu acho que todo mundo vai conseguir fazer com mais facilidade. Agora você pega aí o seu vaso ou seu balde, assim como eu. Agora você põe a sua menina aí dentro para ver se vai dar a altura certa. Ó, deu a altura certa aqui, o que que você vai fazer? Você vai desenvasar a sua orquídea. Separei o vaso do plantio e agora é aquele momento de retirar essa orquídea do vaso. Tem gente que acha muito difícil, realmente não é assim tão fácil, mas existe um jeito bem fácil para você retirar essa orquídea daqui dentro desse vaso. Tem gente que bate com um martelo aqui nas laterais do vaso. Só que eu já fiz e eu não gostei muito, porque quebrou o vaso e além do mais não me ajudou. O que mais me ajudou a fazer esses plantios de Cymbidium, quando eu troco os vasos, é com uma faquinha. Você vem assim, ó, pegue qualquer faquinha velha que você tem aí, e aí você vem assim, ó, coloque toda a faquinha para dentro, assim, ó, do seu vaso, e aí você vem vindo tudo assim, ó, ao redor do vaso, e vem passando essa faca bem ao redor, em todo ele. Aí passa mais um pouco, tenha cuidado aqui perto desses brotos, para não cortar nenhum. Aí você só vem assim, ó, com a faca e vai até o fundo. Aí você vai indo, passa tudinho ao redor, porque daí vai sair bem mais fácil. Pode ser que você tenha que fazer isso umas 2 ou 3 vezes, passando tudo em volta assim do seu vaso. Ou pode ser que logo de primeira você consiga retirar. É que as raízes elas se colam bem aqui nessa parede, ó, do vaso por dentro, e aí pode dificultar um pouquinho na hora. Agora, como é que você faz? Você pega aí na cabeleira da sua menina com cuidado, cuidando brotinhos novos. Pega bem em cima aqui, ó, com bastante cuidado. E aí você vem e começa a puxar esse vaso aqui. E aí você vai puxando assim, com cuidado. Olha, tô puxando. Retirei essa menina aqui do vaso. Essa parte branca aqui é tudo raízes, ela tá muito enraizada aqui, ó, tem bastante raízes. E o que que eu vou fazer? Esse substrato não é um substrato ruim. Eu vou te deixar uma dica bem legal aqui. Quanto menos você mexer nas raízes da sua orquídea de terra, melhor. Porque aí ela não vai sentir tanto. Se eu começar a mexer tudo aqui, retirar todo esse substrato, mexer nessa cabeleira dela de raízes, ela vai sentir. Aí pode ser que ela pule 1 ano ou 2 de floração. Sim, isso pode acontecer. Então, como a orquídea Cymbidium, ela vem em um material orgânico bem bom, um material que é todo aerado, que as raízes conseguem ultrapassar, você não precisa tirar, desfazer esse torrão. A única coisa que você vai fazer é colocar num vaso maior, se você percebeu que os brotos estão querendo ir para fora, só isso. Agora você pega o seu vaso, acomode a sua menina, você mediu a altura aqui, ó, e aí você só vai, coloque no meio, porque essa orquídea aqui, ela tem esses brotos novos para cá, então ela vai crescendo, crescendo, mas não quer dizer que os brotos não possam vir daqui também. Então você vai plantar como? Você vai acomodar a sua menina bem no meio do vaso. Centralizou bem essa orquídea bem no meio do vaso.
Aí você vai começar a colocar esse material que foi preparado aqui, a terra vegetal com areia. Aí você só vai colocando assim, ó, nas laterais. Vai colocando bem com calma. Só assim que você vai fazer. E aí vai colocar tudo ao redor do vaso, até preencher todo o vaso. E depois que a gente finalizar esse plantio aqui, tem mais um segredinho, porque como eu usei terra vegetal aqui do meu quintal, tem caramujinhos, pode ter ovos de caramujos, o caramujinho aquele pequenininho que gosta de comer raízes, brotinho. Então tem mais uma diquinha para você fazer depois que você fizer esse plantio assim. Porque substratos que você compra na floricultura, geralmente eles não têm. Mas quando a gente deixa elas no chão, os caramujinhos vão vindo, isso é inevitável. A gente tem que conviver com eles. Você vai jogando assim, ó, o substrato, e aí você vai fazendo assim, ó, com a sua mão, para ir emparelhando esse substrato. Que aí fica um pouco mais fácil. O plantio está feito, então eu só coloquei o substrato bem ao redor. Só coloquei todo o substrato ao redor, coube tudinho aqui. Coloquei tudo ao redor aqui da orquídea e foi isso que eu fiz. Agora vem um detalhezinho importante, porque quando a gente planta assim em substrato que a gente pega do nosso quintal, é bom que a gente põe um lesmicida, porque os caramujinhos vêm, ou então eles vão estar os ovinhos ali na terra e eles eclodem, viram os caramujinhos de novo, aí começam a comer raiz, começam a comer brotinhos das orquídeas. Então é bom você usar um lesmicida. E mesmo que você tenha comprado a sua terra vegetal na floricultura, ela é esterilizada, mas com o tempo, conforme você larga o seu balde aí no chão, os caramujinhos vêm, gente, não adianta. A gente tem que aprender a conviver com eles. De vez em quando, a cada 15 dias, por aí 20 dias, eu coloco um lesmicida. Esse lesmicida granulado aqui, ó, que você encontra em agropecuárias, você encontra até em pet shop, encontra em orquidários online, você encontra pela internet, é bem fácil de achar. Só você não pode pegar com a sua mão por dois motivos. Uma porque é veneno e a outra porque o bichinho, o caramujo, a lesma vai sentir o seu cheiro e aí ele não vem se alimentar dessa isca. Então é bom você pegar com uma colher velha que você não use mais para nada, deixe só para isso. Eu vou pegar essa colherinha simplesinha aqui de plástico e vou colocar um tantinho aqui, ó. Um tantinho assim, ó, é o suficiente. Aí eu venho e polvilho aqui, ó. Só venho e polvilho assim, ó, ao redor aqui, ó. Tudo aqui ao redor. Porque aí quando esses bichinhos vierem, eles vão primeiro nessas iscazinhas ali, se alimentam dessa isca e aí eles morrem. E aí quando eclodem os ovinhos também, vem o novo caramujinho, se alimenta dessa isca e morre. E aí de tempos em tempos você coloca novamente, a cada 15, 20 dias, depende como é o seu clima, e se tem muita umidade, aí você tem que colocar uma vez por semana por aí. Só cuide para os seus bichinhos de estimação não ficar mexendo, não ficar comendo essas iscas aqui. O plantio tá feito, mas tem essas palhinhas secas aqui no meio, ó. Tem até uma haste floral antiga aqui, ó. Tudo sequinho. Isso aqui você pode cortar. Tanto faz se antes do plantio, se depois do plantio. Importante você tirar pelo menos um pouco dessas palhas secas, porque isso aqui acomoda cochonilhas. Então é bom que você retire pelo menos um pouquinho. Pegue seu alicate aí, sua tesoura esterilizada na chama do fogão, no álcool 70. Aí você vem cortando assim, ó.
Como a palha está seca, não faz muita diferença se a tesoura está esterilizada ou não. Tem que ser esterilizada, principalmente quando você vai cortar alguma parte que está verde da orquídea. Por via das dúvidas, é sempre bom esterilizar sua tesoura, tanto antes ou depois de usar. Aqui tem umas palhinhas secas. Pseudobulbo antigo, como esse daqui, que não tem mais folha e tá durinho, você não retira da planta, deixa ali que ela ainda tá mandando energia para os outros pseudobulbos. Eu já tenho alguns cymbidiums que estão começando a florir. Eles são tão bonitos e a floração dura bastante. É uma flor grande, bonita, bem chamativa. Essa orquídea aqui, na verdade, essa daqui eu comprei por R$15 na floricultura, porque não tinha mais floração, nem sei que cor que é a flor dela. Essa é uma forma de você também economizar e ainda aumentar a sua coleção, porque imagina, eu paguei R$15, compra um cymbidium adulta dessa florida para ver quanto que custa. Não baixa de R$70. Retirei o que deu aqui de palhinhas velhas, a haste floral antiga também, que eu já tinha cortado um pedaço, mas aí tinha ficado esse cotoco aqui, de quando ela veio, tava verde a haste, só não tinha mais flores. E uma coisa que me perguntam muito é, como eu vou saber se é um broto novo na orquídea cymbidium ou se é uma haste floral? Você vai perceber, porque eles são bem parecidos, eles são bicudinhos quando eles estão nascendo. Você vai perceber que é um broto novo quando ele chega em uma altura assim, ó, mais ou menos, e aí ele começa a se abrir, ele dá uma forquilhazinha assim, ó, porque aí vem uma folha para cá e outra para lá. E quando é haste, você nota que ela vai crescer mais um tanto e continua com aquele bico, continua bicuda e vai engordando. Aí é uma haste floral, você vai ter que esperar um pouquinho para saber, porque no início elas são bem parecidas mesmo. Então essa orquídea cymbidium aqui eu plantei com materiais bem simples, terra vegetal com areia, porque é algo que você não vai gastar muito dinheiro com isso. Aliás, trouxe a orquídea por R$15 da floricultura, conforme eu expliquei. É uma forma de você aumentar aí a sua coleção de orquídeas, porque eu gosto de vez em quando ir numa floricultura ou em um supermercado para ver se não tem promoção de orquídea. Mesmo sem flor, não sei a cor da flor, eu gosto de trazer para minha casa e assim eu vou aumentando a minha coleção. Então nessa aula eu te mostrei a técnica do plantio de 3 orquídeas de gêneros diferentes. 2 eram epífitas, ou seja, que gostam de viver agarradas na madeira, na árvore, que era a Phalaenopsis e a orquídea da família Oncidium. E a orquídea terrestre, que é essa Cymbidium aqui. Então aqui nessa aula você aprendeu a técnica dos plantios, como a gente faz para plantar as orquídeas. E aí na próxima aula você vai aprender sobre rega e sobre iluminação. E a próxima aula é muito importante, não perca a próxima aula, porque a próxima aula vai ser determinante para que você tenha sucesso ou não no cultivo das suas orquídeas. E por incrível que pareça, onde as pessoas mais erram é em como regar as orquídeas da forma correta. E a maioria das pessoas que está iniciando peca na hora da rega, acaba apodrecendo toda a orquídea, rapidinho a pessoa perde a orquídea e não sabe nem por que muitas vezes. Então é muito importante você assistir a próxima aula, não perca, porque vai ser determinante para o seu sucesso aí no cultivo das orquídeas. Agora que você já aprendeu como plantar suas orquídeas, pratique aí na sua casa e me aguarde que na próxima aula nos veremos. E aí você vai aprender sobre as regas e a iluminação correta para fazer suas orquídeas florescer. E depois vai ter as outras aulas de adubação, de fazer mudinhas. Então não perca nenhuma aula, que é muito importante para você que está iniciando aí no cultivo das orquídeas. Um beijo e nos vemos na próxima aula!